A respeito desta história, não espero que acreditem. Seria loucura esperar por isso, porque eu mesmo não acredito. Entretanto, não estou louco, nem sonhando. Vou morrer amanhã, por isso quero aliviar a consciência. Desejo esclarecer uma série de acontecimentos terríveis que terminaram por acabar comigo. Não tentarei explicá-los. Para mim, significam apenas horror. Muitas pessoas vão achar que são mais extravagantes do que terríveis. Um dia aparecerá alguma inteligência mais lógica que não verá nos acontecimentos nada mais do que natural sucessão de causas e efeitos. Na minha infância, e mesmo depois, era conhecido pela humanidade e sensibilidade tão excessiva que fazia com que fosse zombado pelos garotos. Tinha, em particular, uma ternura pelos animais. Meus pais me permitiram ter uma grande variedade deles. Passava a maior e melhor parte da vida tratando-os e acariciando-os. Quem possui ou possui um cachorro de estimação pode bem avaliar esse carinho, o amor desinteressado de um animal, principalmente para quem já foi possível experimentar como é frágil e mesquinha a amizade humana. Me casei cedo e tive a felicidade de encontrar uma mulher que compartilhava a afeição aos animais domésticos. Tivemos pássaros, um peixe dourado, coelhos, um cão lindíssimo, um macaquinho e um gato. O gato era muito bonito e forte, tão esperto que minha mulher, que no fundo não era supersticiosa, falava frequentemente sobre a antiga crença popular e considerava todos os gatos pretos bruxas disfarçadas. O gato se chamava Plutão, era meu companheiro. Comia apenas pela minha mão, andava sempre atrás de mim e era difícil impedir que me acompanhasse na rua. Nossa amizade durou muitos anos, contudo envergonho-me em confessar que meu caráter foi se modificando radicalmente para pior. Me tornei triste, irritável e aos poucos cada vez mais indiferente aos sentimentos dos outros. Comecei a tratar minha mulher de forma rude, chegando algumas vezes à violência física. Como esperado, os animais notaram minha mudança de comportamento. Algumas vezes me esquecia deles e outras os maltratava. Ainda evitava tratar mal Plutão, o que não ocorria com os outros animais quando queriam meu carinho. Mas, com o passar do tempo e os efeitos do álcool, o próprio Plutão, que já estava ficando mais velho e chato, começou a experimentar os impactos da minha transformação. Uma noite, retornando após muita bebida, imaginei que o gato estava fugindo de mim. Foi com muita brutalidade que o agarrei e ele, espantado, mordeu minha mão. A irritação fez com que minha alma fugisse de mim e, com diabólica perversidade, impulsionada pelo gin, peguei um canivete, o abri e, agarrando o gato pelo pescoço, arranquei deliberadamente um de seus olhos. Hoje, tremo de vergonha e horror ao descrever a abominável atrocidade. Na manhã seguinte, passada a ressaca, senti uma sensação ao mesmo tempo de horror e de remorso pelo crime que havia praticado, mas foi apenas uma fraca sensação que se dissipou com as várias taças de vinho. O gato foi se recuperando aos poucos. A órbita do olho vazado apresentava sempre um aspecto repugnante, mas ele não parecia estar sofrendo. Plutão agora fugia de mim com temor. Por haver ainda em mim um resto de doçura,
A antipatia que ele me demonstrava conseguia me atingir. Porém, a irritação e a perversidade se sucederam, levando à minha ruína final. A filosofia não se preocupa com a perversidade. Contudo, creio que ela é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das primeiras faculdades ou sentimentos indivisíveis que dirigem o caráter do homem. Todos temos, apesar do raciocínio, uma inclinação para violar a lei, simplesmente por ser a lei. Este espírito de perversidade foi responsável pela minha queda final. Foi este desejo intenso, insondável, que a alma sente de torturar a si própria, de violentar a sua natureza, de fazer o mal, só pelo amor do mal, que me levou a continuar e, finalmente, consumar o suplício do pobre gato inofensivo. Uma manhã, a sangue frio, com uma corda no pescoço, o enforquei numa árvore. Enforquei-o com lágrimas nos olhos e remorso no coração. Enforquei-o por saber que me tinha amado, que não me dera a menor razão de queixa. Enforquei-o por sentir que praticava um pecado mortal, que comprometia a minha alma imortal, para além da misericórdia de Deus todo misericordioso. Na noite seguinte, acordei aos gritos de fogo. A destruição foi completa. Apenas eu, minha mulher e um criado conseguimos escapar. Meu desespero foi completo. Não faço uma relação de causa e efeito entre a atrocidade e o desastre. Apenas não quero omitir os fatos. Visitei as ruínas no dia seguinte. Todas as paredes haviam caído, com exceção de uma, que ficava encostada na cabeceira de minha cama, cuja alvenaria era mais recente. Entretanto, muitas pessoas pareciam examinar com atenção uma pequena parte dela, fazendo exclamações que despertaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, semelhante a um baixo relevo esculpido na parede branca, a figura de um gato gigantesco com uma corda enrolada ao pescoço. Meu espanto e temor foram extremos, porém lembrei-me de ter enforcado o gato no jardim ao lado de casa. Provavelmente, com o alarme, alguém poderia ter desprendido o gato e atirado pela janela aberta para dentro do quarto com a intenção de me acordar. A queda das outras paredes teria comprimido a vítima da minha crueldade. A cal, combinada com as chamas e com o amoníaco, teriam produzido a imagem da forma como eu estava enxergando. Embora a razão tenha ficado satisfeita com a explicação, a consciência não deixou de produzir em mim uma impressão profunda. O fantasma do gato perseguiu-me durante meses. Um sentimento parece ter surgido em minha alma, mas não era remorso. Cheguei a lastimar a perda do animal e a procurar pelos lugares sombrios por onde agora andava outro favorito da mesma espécie para o substituir. Uma noite, sentado e meio bêbado, minha atenção foi atraída para um objeto negro em cima de imensos tonéis de gin ou rum. Me aproximei e toquei o objeto com a mão. Era um gato preto, enorme, do tamanho do Plutão, semelhante a ele, exceto em um ponto. Tinha uma grande malha branca no peito, de formato impreciso. Apenas lhe toquei e começou a rosnar prolongadamente e a se esfregar em minha mão. Pedi ao dono da taberna que o vendesse para mim, mas respondeu-me que não lhe pertencia e que era a primeira vez que ele tinha aparecido ali. Continuei a fazer festas no gato e, quando voltei para casa, me acompanhou. No caminho, parava de vez em quando para acariciá-lo. Ao chegar, parecia que estava em sua própria casa e tornou-se logo o grande amigo de minha mulher. Ao contrário do que esperava, comecei logo a antipatizar com ele, sem ao menos saber o motivo.
Seus carinhos me desagradavam. Aos poucos, a sensação de aborrecimento se transformou em aversão. Contudo, a lembrança do meu primeiro ato de crueldade e também certa vergonha impediram-me de o maltratar. Durante alguns meses, evitei bater ou repelir com brutalidade, mas gradualmente, insensivelmente, apoderou-se de mim tal horror pelo animal que cheguei a não poder tolerar a sua presença. Sentia ódio e fugia dele para não o maltratar. O que contribuiu para a minha aversão ao gato foi o fato de descobrir na manhã seguinte, à noite que o trouxera para casa, que, como Plutão, ele também não tinha um olho. Fato que fez com que minha mulher tivesse ainda mais ternura por ele. A afeição do gato por mim parecia aumentar na razão direta da minha aversão por ele. Me perseguia, enroscava-se debaixo da minha cadeira ou saltava por cima dos joelhos. Se me levantava, se enfiava dentro das minhas pernas, quase me derrubando, ou trepava por cima de mim, enterrando as garras compridas e agudas. Naqueles momentos, meu desejo era matá-lo. Não era só a lembrança do crime que me impedia, mas o verdadeiro terror que o animal começava a me inspirar. Não era um mal físico. Quase tenho vergonha de dizer que meu horror pelo animal aumentara pelo fato de minha mulher ter chamado minha atenção para a mancha branca, única diferença entre ele e o animal que havia matado. No princípio, a mancha não tinha forma definida, mas lentamente, pouco a pouco, por mais que me esforçasse para desconsiderar o fato, tinha chegado a uma nitidez de contornos rigorosa. Era agora perfeitamente definida a imagem de uma coisa sinistra, medonha. Era a imagem da forca. Forca de horror e de crime, de agonia e de morte. É o que teria me levado a matar o gato se não tivesse medo. Esse medo ia aumentando e com ele o meu horror pelo animal. Para mim, já não havia repouso. Durante o dia, o gato não me largava um só momento, e durante a noite, quando saía dos meus sonhos cheios de agonia, era para sentir no rosto o hálito quente do bicho e seu peso enorme sobre meu coração. Sentia-me verdadeiramente miserável, além de todas as misérias possíveis. Um bruto cujo irmão eu destruíra com desprezo, fazendo com que eu, um homem formado à semelhança do Deus Todo-Poderoso, caísse num infortúnio tão grande e tão intolerável. Meus pensamentos, sob a pressão de tais tormentos, passaram a se tornar sinistramente mais perversos. Minha tristeza cresceu ao ponto de odiar todas as coisas e toda a humanidade. Minha mulher, que nunca se queixava, era vítima das repentinas e frequentes erupções de fúria. Um dia, acompanhei minha mulher até o subsolo do velho edifício, onde a pobreza nos constrangia a habitar. O gato, que ia me seguindo nos estreitos degraus da escada, me fazia tropeçar. Irritado até a loucura, levantei um machado e, esquecendo no meio da raiva o medo que até aquele momento havia me acompanhado, dirigi ao animal um golpe que o teria matado inevitavelmente se ela não tivesse agarrado a minha mão. Aquela intervenção aumentou a minha fúria. Soltei o braço e enterrei o machado na cabeça de minha mulher, que caiu morta, sem soltar um gemido. Após o horrível assassinato, comecei imediatamente, com todo o sangue frio, a pensar em um meio de esconder o corpo. Não podia fazer o corpo desaparecer de casa, nem de dia, nem de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Várias ideias passaram por minha cabeça. Primeiro, cortar o cadáver em pedaços e o destruir pelo fogo. Em seguida, fazer uma cova no subsolo e enterrá-lo ali. Depois, pensei em colocá-lo no poço do pátio. Depois disso ainda, enfiá-lo em um caixote, como se fosse uma mercadoria, e retirá-lo de casa. Finalmente, me detive em um plano que me pareceu o melhor de todos.
resolvi emparedá-la na parede do subsolo, como os frades da Idade Média faziam com suas vítimas, dizem. O subsolo parecia ter sido feito para isso. As paredes tinham sido rebocadas há pouco tempo e a umidade não havia deixado o reboco endurecer. Uma saliência na parede, produzida por uma falsa chaminé ou lareira, tapada com pedra e cal, parecia um local onde se poderia colocar o corpo e depois tapar, sem que ninguém pudesse descobrir nada de suspeito. Não havia me enganado. Desloquei os ladrilhos com o auxílio de um alicate e, depois de ter cuidadosamente encostado o corpo à parede interior, tornei a reconstruir tudo como estava. Depois, preparei um reboco com um pouco de cal e areia, com o qual tornei a cobrir os ladrilhos. Quando acabei, vi com satisfação que a parede não apresentava o menor vestígio de ter sido mexida. Olhei triunfantemente ao redor de mim e disse comigo mesmo: não perdi meu tempo. Terminada a operação, procurei o bicho, que tinha sido causa da tamanha desgraça, porque, enfim, estava determinado a dar cabo dele. Se o tivesse achado naquele momento, sua sorte estaria decidida, mas parecia que, assustado com a violência da minha ira, decidira não aparecer, pelo menos enquanto não tivesse mudado meu humor. É impossível descrever e imaginar a profunda e relevante consolação que o sumiço do detestável produziu em minha alma. Passou-se a noite e o bicho não apareceu. Foi a primeira noite feliz desde que o maldito tinha entrado em casa. A primeira noite que dormi tranquilo e profundamente. Sim, dormi sem sentir no coração o peso de um homicídio. Se passaram o primeiro e segundo dia sem que meu carrasco voltasse. Respirei com um homem a quem acabam de restituir a liberdade. O monstro amedrontado tinha deixado a casa para sempre. Não o veria mais. A minha felicidade era extraordinária. A criminalidade do assassinato inquietava-me pouco ou nada. A justiça tinha feito uma espécie de investigação e ia mesmo proceder uma pesquisa, mas era provável que não descobrisse nada e não me inspirava o menor receio. No quarto dia após o crime, os agentes da polícia voltaram inesperadamente e procederam nova investigação rigorosa. Apesar disso, não me inquietei. Os policiais me obrigaram a acompanhá-los por toda parte e não houve canto da casa que deixasse de ser explorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, descemos ao subsolo. Nenhum dos meus músculos estremeceu. O coração pulsava no peito pacificamente, como de um homem que repousa na inocência. Percorri o subsolo com os olhos, cruzei os braços e comecei a passear tranquilamente de um lado para o outro. A polícia, satisfeita, estava indo embora. Não pude conter a alegria do meu coração. Tive a vontade de dizer pelo menos uma palavra, uma só, para meu triunfo e fortalecer ainda mais a prova de minha inocência. Cavalheiros, disse, quando iam subir a escada, lamento muito ter destruído as suas suspeitas. Desejo-lhes boa sorte. E na minha impaciência de falar, acrescentei, sem mesmo saber o que dizia: permitam-me que lhes diga, cavalheiros, que esta casa é particularmente bem construída. Posso afirmar que estas paredes são feitas com toda a solidez. E então, acometido por uma ostentação frenética, bati violentamente com a bengala que trazia na mão, justamente no ponto onde jazia o cadáver da esposa do meu coração. Ah, que Deus me defenda ao menos das garras do arquidemônio! Ao eco da minha bengala respondeu uma voz do fundo do túmulo. Primeiro, indecifrável, semelhante à de uma criança. Depois, passando a um grito prolongado, sonoro, contínuo, perfeitamente anormal e anti-humano. Um urro, um guincho, meio de horror, meio de triunfo, como só poderia ter partido do inferno. Medonha harmonia que não podia sair senão da garganta de um demônio.
Dizer quais foram os meus pensamentos seria loucura. Senti que estava desmaiando e me encostei na parede oposta. Os policiais ficaram um instante imóveis e atônitos de terror nos degraus da escada. Mas essa atitude durou pouco. Rapidamente, uma dúzia de braços atacou a parede, que caiu imediatamente. O corpo, já muito deteriorado, sujo de sangue pisado, apareceu aos olhos dos espectadores. Sobre a cabeça, com o pescoço vermelho dilatado e com o olhar flamejante, estava o bicho medonho, cuja astúcia me induzira ao assassinato, cuja voz acusadora ia me entregar ao carrasco. O monstro tinha ficado emparedado no túmulo. Esta foi uma adaptação do conto de Edgar Allan Poe em uma de suas primeiras traduções para o português, provavelmente através da língua francesa, por Messia Mouzinho de Albuquerque e por Cristina Amélia Assis de Carvalho. Messia foi escritora, poetisa, novelista, além de amazona. Ficou conhecida por ser uma grande benemérita na luta contra o câncer. O conto Gato Preto contou com prováveis 36 traduções publicadas no Brasil até 2012.